Olá amigos, bom dia! Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, segunda-feira, 8 de novembro, a lição 7 ela tem como título A Lei em Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, é um livro tremendamente importante e maravilhoso, porque ele conta, a vida do povo de Israel, e principalmente nesse momento da lição de hoje, onde o povo de Israel estava na fronteira da terra prometida, já prestes a entrar. E nesse livro de Deuteronômio, Moisés ele começa a repetir, a falar novamente da necessidade da observância, da obediência, de respeitar a lei que Deus lhe havia dado. E esse povo estava sendo alertado por Moisés de eles escutarem as ordenanças, o que Deus estava falando para eles, para que esse povo de Israel tivesse assim a marca do povo da aliança, um povo que fosse marcado, que fosse representante verdadeiramente de Deus, que eles mostrassem realmente o verdadeiro caráter de Deus para as demais nações, e como gratidão de tudo que Deus havia feito para aquele povo de Israel, que eles fossem obedientes. Por isso que Deuteronômio quer dizer repetir, falar novamente, o próprio nome Deuteronômio. E hoje, meus amigos, não é diferente no nosso processo de salvação. Porque Deus quer que nós possamos fazer o maior esforço possível para nós obedecermos a lei que Ele manda, os 10 mandamentos. E na época, o povo de Israel, que está lá em Deuteronômio, no seu capítulo 17, versículo 19, o povo de Israel ele estava rodeado de nações pagãs, e o povo precisava de obedecer o que o Deus de Jacó, o Deus Criador, estava falando para eles, para que eles pudessem ficarem protegidos do mal, para que Deus protegesse a eles. E Deus queria que eles dessem uma resposta, de tudo que Ele fez para aquele povo, através da obediência. Que daí Deus iria reprimir o transgressor através da lei. Porque a lei ela tem também a função de exaltar a justiça. E Deus queria que eles fossem esta marca, este emblema, que ali fosse edificado o nome de Deus, que eles fossem exemplos, Mas nós temos que entender, meus amigos, que o pecado ele faz muito mal a todas as pessoas. É por isso que as Sagradas Escrituras, ela repete muitas vezes, ela insiste muitas vezes, que as pessoas obedeçam o que Deus determina para que possam ser felizes. Porque um Deus que criou o universo, Ele sabe o que é bom para nós. É um Deus de organização. É um Deus que está preocupado na salvação de todos. E obedecer à lei, a Bíblia fala que o pecador deve fazer sempre um esforço, uma dedicação maior para ser obediente. E o apóstolo Paulo, ele fala que assim, eu esmurro meu corpo e eu reduzo a servidão. Ou seja, Paulo falando ali nesse pronunciamento, que foi assim um pronunciamento forte,
que ele tinha uma luta, né, contra o pecado. E é isso, esta luta que nós devemos ter, um maior esforço para nós obedecermos às leis divinas. Agora, o que nós não devemos, meus irmãos e meus amigos, é nós se apegarmos à lei, assim, por medo, por aflição, e achar que isto é um meio de salvação. Que desta forma jamais você conseguirá a salvação. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, a primeira coisa que uma pessoa deve ter é a fé, acreditar, ser esperançoso e obedecer à lei, que as bênçãos virão a todas as pessoas. A salvação, ela é pela fé. A salvação vem de uma pessoa determinada que confia no Senhor. E isto vem realmente um dom de Deus, onde ele é tocado pelo poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, em capítulo 3, versículos 31, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Daí ele mesmo responde: de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Porque uma pessoa transformada, uma pessoa que foi alcançada pelo poder do Espírito Santo, ela é obediente e ela obedece à lei, né? Por amor. Por uma pessoa que realmente foi alcançada pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Mas isso, claro, que o que Paulo falou é muito óbvio, porque a lei aponta só as nossas falhas. A lei, ela não salva, ela aponta as falhas, aponta os nossos pecados para que nós possamos ver aonde nós devemos melhorar. E aonde nós devemos, né, chegar e modificar a nossa vida, chegar o mais próximo da conduta e do caráter de Jesus. Nós temos que chegar próximo, né, a essa semelhança de Cristo, mediante a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nas nossas atitudes, na família, em todos os lugares. Nós precisamos ouvir mais a voz do Espírito Santo para mudar o nosso caráter e sermos obedientes a esse Deus maravilhoso. Que você tenha um lindo dia. Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.